Olá, boa tarde, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 4, o versículo 32. Assim está escrito: E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Aqui está um relato, uma conclusão que as pessoas fizeram com respeito ao ensinamento de Jesus. Jesus havia estado na sinagoga de Nazaré. Quando ele lá chegou e deram a ele o livro do profeta Isaías, ele fez a exposição, a leitura e depois explicou o que era que ali estava dizendo. O texto que Jesus encontrou lá é do profeta Isaías, onde diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse foi o texto que Jesus leu, fechando o livro e dando ao ministro responsável. Ele assentou-se e os olhos de todos estavam voltados para ele. Por quê? Sempre que Jesus chegava na sinagoga, era-lhe franqueada a oportunidade. Jesus não precisava pedir oportunidade para falar. A oportunidade lhe vinha no momento certo, as pessoas reconheciam quem era Jesus, qual a autoridade de Jesus, tanto moral quanto espiritual, e, portanto, isso levava-os a lhe abrir o espaço. Então, Jesus está na sinagoga hoje, a ministração será feita por Jesus. Não importa quem esteja escalado, Jesus chegou, Jesus é a prioridade. E aconteceu assim lá em Nazaré. Quando ele assenta-se, as pessoas começam a olhar, ele então diz: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E começou a dizer outras coisas ali. E algumas pessoas começaram a murmurar sobre a maneira como Jesus falava. Já estavam querendo dizer que Jesus estava se vangloriando-se, estava se vangloriando daquela situação do texto que ele leu. Então Jesus trouxe à realidade deles o seguinte, que começaram a dizer: não é este o filho de José? E não estão aqui os seus irmãos? E não quiseram acreditar em Jesus. Mas isto é um caso à parte. Quem é que não acreditava em Jesus? Quem realmente estava com o coração fechado. Mas a maioria daqueles que estavam na sinagoga, eles davam atenção ao ensino que ali era ministrado e principalmente na oportunidade ou no dia em que Jesus estivesse. Porque o ensino de Jesus não tem nada a ver com o ensino das pessoas, dos ministros lá da sinagoga, dos responsáveis. Não. O ensino de Jesus é totalmente diferente, profundo e cativante. A maneira de Jesus ensinar é diferente. Jesus não tem comprometimento com este e com aquele sobre que palavras ele pode falar e que palavras ele não pode falar em determinados ambientes. Jesus não era preso por essa camisa de força. Jesus era livre para dizer o que precisava ser dito e como deveria ser dito. Essa é a diferença dos nossos dias. Deus abençoe a D. Cristópolis. Então essa é a diferença dos nossos dias. Para se dizer uma coisa, primeiro observa-se o ambiente, as pessoas que estão, para medir as palavras, e com muito cuidado, e com muito respeito, e para não machucar esse, para não ferir aquele, para não dizer isto,
Então, estas pessoas que hoje agem desta forma, eles não têm nenhuma autoridade para que o ensino deles seja de credibilidade. Por quê? Eles estão presos às pessoas e às normas que se colocam diante deles. Jesus não tinha nenhum desse problema. Onde chegava, ele dizia o que devia ser dito. Gostasse ou não gostasse, era o ensino de Jesus. Porém, o ensino de Jesus não era afrontoso, não era provocativo, não. O ensino de Jesus era no sentido de trazer as pessoas, abrir-lhes a compreensão através do que ele dizia, para que eles pudessem então compreender o que é que Jesus estava dizendo. E a maneira de Jesus era uma maneira fácil para ele, porque era o seu natural. Jesus não era um faz de conta. Jesus expressava o que realmente ele era. Então, tudo que ele dizia ali e fazia, as pessoas viam que era com naturalidade que Jesus fazia. Jesus não usava nenhum artifício, Jesus não procurava ser profissional, não. Jesus era o que era, simples, puro, santo, verdadeiro. Por isso, a maneira de Jesus impactava e causava nas pessoas admiração. E outra coisa, o ensino de Jesus não era um ensino enlatado, ou seja, um ensino que não vai trazer vida, sustentação, não vai despertar as pessoas. Então disseram aqui que eles admiravam a sua doutrina. Quer dizer, o ensino de Jesus causava naquelas pessoas admiração. O que é admiração? Admiração é quando nós estamos num lugar e o ensino está sendo ministrado debaixo da direção do Espírito Santo, com pureza, honestidade e verdade, aquilo desperta a nossa atenção. Você pode estar focado em que for. Aquele ensino está sendo dado, a sua atenção se volta totalmente para quem está falando, para ouvir aquelas palavras e não perder nenhuma delas sequer. Porque são palavras úteis, necessárias, proveitosas, edificantes. À medida que a palavra vai sendo ensinada, o nosso coração vai recebendo. E à medida que o coração vai recebendo, ele vai fazendo bem para nosso corpo, para a nossa vida física. Então nós começamos a nos sentir bem diante de um ensino que estamos recebendo. O ensino de Jesus causava este tipo de reação nas pessoas. Então elas ficavam atentas para ouvir o que Jesus tinha a dizer. E eles ficavam então admirados. Os outros, como falavam e a maneira que falavam, eles já conheciam. E por mais que eles estudassem para dar o ensino no dia do sábado na sinagoga, aquele ensinamento não era um ensino atrativo, não trazia admiração nas pessoas, porque eram como que palavras mortas. E sem dizer que a autoridade com que as pessoas ensinavam era uma autoridade, eles ensinavam como que com medo. Não tinha aquela liberdade para ensinar com a autoridade que é própria de quem sabe, em quem creu, sabe de quem tem recebido e sabe que é verdade aquele ensinamento que está sendo transmitido. É diferente. As pessoas, quando vêm e não têm esta convicção na vida, eles ficam em dúvida, titubeando, parece que pisando em ovos para não quebrar, com muito cuidado, escolhendo as palavras e tantas coisas, e no fim o resultado não é muito produtivo. Não é muito produtivo. Mas com Jesus era diferente. Aqui diz, e admiravam a sua doutrina. Então veja, o ensino de Jesus não era para matar o tempo, não era na linguagem popular encher linguiça, quer dizer, quando a pessoa fica delongando e não avança, não diz nada. Não, o ensino de Jesus era um ensino profundo. Perdeu o ensino de Jesus, perdeu uma grande lição. Então, por isso, a doutrina
que doutrina aqui é ensinamento, é instrução. O que Jesus ensinava e a maneira como Jesus ensinava é que fazia a diferença. Por quê? Porque entre o ensino de Jesus e a vida que Jesus vivia, não existia diferença. A vida confirmava o ensino, e o ensino confirmava a vida. Então era alguém que estava ensinando, as pessoas estavam ouvindo, estavam vendo e estavam crendo. Então este é o ponto que traz admiração às pessoas. A doutrina é verdadeira. O mensageiro é fiel, é sincero. Não está em desacordo com o ensino que ele está ministrando. Ele está ensinando de maneira correta. Então, tudo isso despertava naquele povo essa admiração. Admirar é quando a pessoa fica como que de boca aberta, quando ouve certas coisas que lhe causam admiração, talvez até espanto. Nunca ouvi isso, mas hoje ouvi e me fez tão bem, isso causa admiração. Então nós observamos aqui alguns pontos na maneira como Jesus ensinava. Por exemplo, o tom de voz que Jesus falava era um tom agradável. O tom. Porque a voz de Jesus não era muito grave e nem era aguda. Era uma voz mediana, que realmente toca o coração das pessoas. Quando se fala com a voz com gravidade, aquilo desperta em muitas pessoas temor e medo. Quando se fala de maneira aguda, as pessoas não conseguem entender muito bem. Mas Jesus, então, sabia posicionar-se entre o grave e o agudo, e a voz dele era um tom confortável. O tom da voz. Agora, a altura com que Jesus falava. Jesus não falava para dentro, como que diz, ninguém consegue ouvir o que ele fala, e Jesus também não falava gritando. Porque quem grita pensa que está fazendo isso porque tem autoridade, mas grito não é sinal de autoridade, é despreparo. Por isso que as pessoas gritam. Não tem aquele ditado que é ganhar no grito? É assim também. As pessoas então gritam para dar a entender que ali está carregado de uma autoridade que está ausente. E no grito, ninguém consegue nada. Ninguém consegue nada. Nunca vamos ouvir Jesus gritando. Vamos ouvir Jesus falando. E a mais, além do mais, para ensinar, não se deve gritar, não se deve acelerar a velocidade da voz, porque o ensino é como um alimento. O alimento, você não pega um prato de comida e coloca todinho dentro da boca, não. Você vai colocando colher após colher, vai mastigando e engolindo, mastigando e engolindo. O ensino é a mesma coisa. As verdades espirituais, elas vão sendo colocadas de maneira que as pessoas vão ouvindo, compreendendo e assimilando. E quando assimilam, aquilo entra no coração das pessoas. Uma vez que entrou ali, ninguém mais tira o que está no coração da pessoa com relação ao ensino. O ensino de Jesus era isso. Ele tinha um caminho direto. Ele vinha ao ouvido, despertava as pessoas, descia ao coração e lá se estabelecia. Então, por quê? Isso eles admiravam. E a autoridade com que Jesus falava. Falar com autoridade não é falar com grito. Autoridade é diferente de autoritarismo. Autoritarismo é querer prevalecer pelo grito. Autoridade está falando sobre o conteúdo, sobre o peso, sobre a veracidade da palavra que está sendo dita. E às vezes a pessoa pode dizer em um tom baixo, em um tom mediano, mas dizendo com autoridade, as pessoas vão entender o que é autoridade. E Jesus fazia isto
melhor do que ninguém. Por isso, Jesus estava sempre rodeado de multidões, porque eles tinham desejo de ouvir Jesus. É claro que tinham aqueles contrários, mas na maioria o que nós vemos eram multidões indo diante de Jesus, seguindo a ele pelo caminho, unicamente para ouvir o seu ensino, sua pregação e ver os milagres que Jesus realizava. E aqui ele estava numa sinagoga e está escrito aqui que as pessoas admiravam a sua doutrina. Então o ensino de Jesus não era um ensino corrompido, contaminado, diluído, misturado. Não, era um ensino puro, verdadeiro, justo, correto. Então a doutrina de Jesus, ela produzia vida nas pessoas. A palavra dita por Jesus era uma palavra viva. Ele mesmo disse: as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Então a diferença está aí. Quando os homens não atentam para o teor da palavra de Deus, eles começam a falar e falar, mesmo que sejam repetindo palavras das Escrituras, mas a maneira como eles o fazem não tem vivacidade, não tem vida. Então é como se fossem palavras mortas. As pessoas ouvem, se cansam e não prestam atenção. Com Jesus era diferente. Ele usava a mesma palavra, só que carregado com vida, com vivacidade, com verdade, com profundidade e com autoridade. Isso é que desperta as pessoas, chama-lhes a atenção. Deus abençoe, irmão Jacinto Francisco. Isso é o que desperta, então, as pessoas para se ater em ter tempo para ouvir a Jesus. Quando as pessoas paravam para ouvir a Jesus, eles não ficavam preocupados com a hora. Que hora que Jesus vai terminar? Será que já está perto dele acabar? Não. Quanto mais Jesus tomasse tempo para ensinar, mais as pessoas estariam disponíveis a ficar com ele. Uma certa ocasião, Jesus lá no deserto, as multidões ficou com ele 3 dias, sem comer, somente alimentando-se das palavras. O que foi que segurou elas lá, naquele lugar? A palavra de Jesus, a doutrina de Jesus, a maneira como Jesus ensinava. Ninguém queria perder, ninguém queria sair de perto. Por isso eles ficaram ali. E depois Jesus providenciou o alimento para eles. E depois que se alimentaram, Jesus mandou para casa. Mas 3 dias ouvindo Jesus falar. Sem se cansar, sem desanimar, sem se aborrecer. Veja a diferença. Hoje você vai falar, 5, 10, 15 minutos, as pessoas vão falar, e há outros que já estão cansados de ouvir, já não querem mais ouvir. Por quê? Porque as coisas já não estão levando mais para o fim, o objetivo próprio da Escritura. Então nós precisamos voltar e aprender com Jesus como é que Jesus fazia, para daí então podermos imitá-lo naquilo que vamos fazer no seu nome. Porque às vezes podemos estar representando mal o nome de Jesus, querendo usar de autoritarismo, achando que é autoridade, e jogar um ensinamento que não tem relação na Escritura Sagrada, goela abaixo do povo. E o povo tem que ouvir e acreditar. Não. Jesus não obrigou ninguém a crer e acreditar no que ele falava. Ele falava. E a fé vinha pela palavra. Tanto é que Paulo disse, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. À medida que Jesus ia falando, as pessoas iam crendo. E à medida que iam crendo, vinham perseverando, iam ficando. E recebendo mais palavras de Jesus. Então eu já falei aqui sobre 3 pontos. Primeiro, o tom da voz de Jesus não era grave, não era agudo. Não era irritante. Era um tom de voz agradável. A altura com que Jesus falava não era muito baixo, que as pessoas não conseguissem escutar, e não era muito alto, gritando, que as pessoas tinham que tapar os ouvidos por causa do grito. Não. Era um meio tom que dava para todos ouvirem. Hoje nós observamos as pessoas quando vão em determinados lugares, hoje tem o auxílio eletrônico, tem o microfone, tem as caixas acústicas
E a pessoa, quando vai usar da tribuna, do púlpito, para o ensino, para uma pregação, tem lá um ambiente lá, digamos lá de 15 metros de comprimento por 10 de largura, vamos supor que seja isso, 15 por 10 de largura, e a pessoa já começa a falar gritando e ainda pede que coloque o som no volume mais alto. As pessoas não vão entender. A pessoa já está falando alto. Se bem pensasse, um ambiente como esse talvez nem precisasse de acústica, de um microfone, porque dependendo o tom da voz da pessoa, daria para todos ouvirem, e a atenção ficava mais concentrada. No entanto, existe o meios, vamos usar os meios, mas usar de maneira, se já temos o som eletrônico, a acústica, para que o som chegue em todos os lugares do ambiente, não é preciso gritar. Pode-se falar de maneira mediana e vai se comparando, falando e procurando ouvir a própria voz, qual é o tom, qual é a altura, se está de acordo. Porque se tem uma coisa que desagrada, é a pessoa não conseguir ouvir uma coisa que ela está desejosa de ouvir. Por conta do tom da voz, por conta da altura da voz. E o ritmo de Jesus? Jesus não falava muito lento e Jesus não falava muito apressado também. Existe este ponto. Existem pessoas que são lentos demais. E quando ele dá um ensino, então, como Jesus falou, assim está escrito. Ora, as pessoas não têm a paciência. Já outro diz, como Jesus falou, está escrito assim, e no capítulo tal, no versículo tal, e depois vem mais o tal, e a pessoa não vai segurar nada. Vai ficar ruim. Então tem que aprender a falar, não muito lento, nem muito rápido, mas de maneira que as pessoas tenham tempo de ouvir, entender e guardar. Esse tem que ser o ponto. E isso nós conseguimos aprender, porque exemplos tem. Há aqui o exemplo de Jesus. Então, quando nós tivermos esta oportunidade, e sabendo que Jesus nos chamou para, em seu nome, fazer a sua obra aqui na terra, nós temos que aprender com Jesus. E aprender como Jesus ensinava. Por que é que Jesus causava admiração? Porque a doutrina dele era verdadeira. Não tinha mistura. Segundo, porque a vida dele estava de acordo com o que ele ensinava. Ele não era daquele, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Não. Jesus ensinava e dizia, pode fazer como eu faço. Porque o ensino era o mesmo. Não tinha conflito entre o que Jesus vivia e o que Jesus ensinava. Essa é a dificuldade dos dias atuais. O ensino pode ser bonito, maravilhoso. Mas se o mensageiro, se a vida dele não condiz, é alguém que está falando sem ter experiência. E se a pessoa não tem experiência, ele está dizendo algo de maneira teórica, que ele não teve experiência, nunca experimentou. Então, tudo isso nós aprendemos com Jesus. Então, admiravam-se da sua doutrina, a doutrina era boa, a maneira de Jesus ensinar era agradável, e a forma com que Jesus ensinava era com autoridade, e a autoridade de Jesus não causava medo nas pessoas e nem lhe obrigava a fazer determinadas coisas. A autoridade estava na palavra de Jesus. Então nós observamos aqui, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 7, aqui ele estava na sinagoga de Nazaré. Em Mateus, no capítulo 7, versículos 28 e 29, está escrito, Jesus aqui estava ensinando, terminando o sermão da montanha. Então diz assim, e aconteceu que concluindo esse discurso, que discurso? O sermão da montanha. A multidão se admirou da sua doutrina. A multidão se admirou da sua doutrina. Não foi uma nem duas pessoas, foi a multidão. 29. Porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então eles já faziam a diferença. Os escribas ensinam de um jeito, sem autoridade. Jesus ensina diferente. E o ensino de Jesus é com autoridade.
um ensino feito com autoridade é muito mais valioso do que o ensino de quem está ensinando não tem autoridade para fazê-lo. Nem autoridade moral e nem autoridade espiritual. Hoje está muito em voga isto. Quando você observa, não há autoridade, nem respaldo moral e nem respaldo espiritual. O que vai tirar daí? Não tem nada que a se aproveitar. Então, quando chegamos em João, no capítulo 7, o versículo 46, quando Jesus estava lá na festa dos tabernáculos, está escrito assim: responderam os servidores, nunca homem algum falou como este homem. Referindo-se a Jesus, a maneira de Jesus falar com as pessoas e para as pessoas era algo que prendia-lhes a atenção e movia o coração delas para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Em Mateus 13:54, está escrito assim, quando Jesus está falando sobre a parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. 54. E chegando à sua pátria, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este sabedoria e estas maravilhas? Isto tudo, a maneira como Jesus ensinava, na própria pátria deles. A primeira vez que ele foi, não quiseram honrá-lo nem recebê-lo. Mas das outras vezes que ele foi, então, quando chegou na sua pátria, ensinava e havia ali as pessoas que se maravilhavam. E em Marcos 1:22 está escrito assim. São pontos para reafirmar o ensino de Jesus. Porque às vezes a pessoa diz, não, mas é um texto isolado, não tem nenhum correlato. Não, o que Jesus fazia tem a confirmação da própria Escritura. 1:22. Jesus estava aqui em Cafarnaum e maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Marcos 6:2. Quando Jesus retira-se para Nazaré. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, se admiravam dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Então, a maneira de Jesus é realmente diferente. Então, Jesus sabia como fazer as coisas. O ensino de Jesus era algo admirável que as pessoas tinham prazer de ouvir, aprendiam e guardavam no coração. Não tinha nenhuma sombra de dúvida com relação ao que Jesus ensinava. O caminho para o coração estava aberto. Portanto, eles se admiravam. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Então, quem aprende com Jesus, toma tempo para ver a maneira como Jesus ensinava, a reação das pessoas, o resultado, o que acontecia. Se nós olharmos o exemplo de Jesus e procurarmos imitá-lo, porque nós precisamos ser imitadores de Cristo, procurar imitá-lo naquilo que estiver dentro do nosso alcance, nós vamos ser bem-sucedidos. Nós vamos ensinar a doutrina pura como ela é. E a nossa vida vai estar aliada, vai estar adequada ao ensino da Escritura. E não vai haver dúvida entre o que ensinamos e o que vivemos. Porque as pessoas avaliam o que ensinamos e o que vivemos. Para não cair no jargão, ele ensina muito bem, mas não pratica nada do que ensina. Então isso é um péssimo testemunho. É uma reprovação. Com Jesus já não existia isso. Era diferente. E ele ensinava com autoridade. Então lembre-se, se você tem a graça de Deus, recebeu dele o conhecimento, tem a doutrina escrita, que é a Escritura, e a doutrina viva, que é na prática da sua vida, você pode ensinar conforme Jesus ensinava. E o seu ensino vai ser com autoridade. Agora lembre-se,
Autoridade não é gritaria. Autoridade é o poder, é o peso que há na palavra, a veracidade da palavra. Uma palavra que realmente realiza aquilo que nela está contido. O ensino de Jesus era esse. Tinha conteúdo, tinha foco, e a maneira como ele falava, as pessoas eram atraídas e se tornavam admiráveis e passavam a ser seguidores de Jesus. Seguidores de Jesus. Quantos que, quando começam a ensinar, ao invés das pessoas passarem a permanecer juntos em obediência, elas começam cada um procurar um lugar, porque o ensinamento ali não foi satisfatório. Aí alguém diz, não, mas saiu porque se rebelou. Nem sempre é esta a causa. Às vezes a causa é falta de um alimento puro e verdadeiro e de uma maneira à semelhança de Jesus, correspondendo o ensino com a prática de vida. O ensino com verdade, com profundidade, com pureza, com lealdade. É isso que precisamos aprender. E as pessoas admiravam-nos. Quando nós aprendermos a ensinar como Jesus ensinava, o ensino que nós transmitirmos, as pessoas também vão se admirar. Mas tenhamos o cuidado. Todo e qualquer ensino que Deus nos der para ministrar, não é para cercar as pessoas em volta de nós, mas é para fazer como Moisés. Moisés nunca obrigou o povo a ficar em volta dele, mas ele colocou o povo em volta da rocha. E quem é a rocha? É Cristo. Então, todo o ensinamento que porventura formos transmitir, ele deve ter o objetivo de levar as pessoas que entender e compreender aos pés de Jesus e não à nossa volta. Porque quem vai concluir e realizar toda a obra necessária na vida delas é Jesus. E a palavra que eu ensino não é minha, é de Jesus. Então eu não tenho que querer tirar proveito em nada daquilo que não é meu. Se é de Jesus, a glória é para Jesus. A honra é para Jesus. Então nós temos que aprender tudo isto, o ensinamento de Jesus, a maneira como ele ensinava, traz estas lições que são importantes para cada um de nós. O ensino tem que ter conteúdo. Conteúdo. Conteúdo, saber, o timbre, o ritmo e o tom da voz, para que seja de maneira aceitável diante das pessoas e o ensino tenha o resultado que lhe é próprio. Esta é a reflexão para hoje. Vamos analisar a nossa maneira e vamos melhorar aquilo que precisa melhorar. Se temos alguma prática que queremos fazer valer pelo grito, pelo autoritarismo, nós precisamos abrir mão, porque isso não resolve na obra de Deus. A obra de Deus é feita com amor, com fé, com sinceridade, com pureza, com autoridade, não autoritarismo. Autoridade espiritual que é dada por Deus. Pense sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.